Graça e paz. Eu sou o pastor Alberto Saraiva e esse é o Momento de Fé. A palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Que coisa interessante. Depois de haver ressuscitado, Jesus primeiro aparece àquelas mulheres que vão lá no túmulo para passar os aromas, os bálsamos, conforme era de costume. E depois ele, segundo o relato de Lucas, se apresenta a esses 2 caminhantes, os 2 discípulos no caminho lá, indo para Emaús, no mesmo dia da sua ressurreição. E o que me intriga nessa passagem, primeiro, é o fato de esses 2 caminhantes, embora estando ali ao lado de Jesus, não conseguem reconhecer Jesus. E aí a própria palavra do Senhor diz que os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Que impedimentos eram esses para que os olhos dos caminhantes não conseguissem observar Jesus? Com certeza, eles estavam com seu coração cheio de incerteza, triste. Eles estavam apreensivos por esse novo momento. Eles tinham acabado de perder Jesus, alguém fantástico que caminhava com eles, que viveu junto com eles. Isso tudo vai entristecendo. Além do mais, eles tinham também uma expectativa muito grande de que Jesus era aquele que viria para libertar Israel. E por conta desse sofrimento, dessa angústia, eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Mas o que me chama a atenção é que eles estavam muito bem informados a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo, a ponto de Jesus estando ao seu lado, o autor da história, aquele que viveu todos os acontecimentos, eles estavam informando para Jesus aquilo que estava acontecendo. Ou seja, embora muito bem informados, estavam completamente desorientados, sem a capacidade de identificar que Jesus estava ao seu lado. Sabe por que isso? Porque muitas vezes as informações que nós temos nos impede de receber a revelação da presença de Deus ao nosso lado. Às vezes o excesso de informação é o impeditivo à revelação da presença de Deus. O que nós precisamos, queridos, para romper com as cadeias que nos prendem, não são as informações, elas até são úteis, mas o que quebra as cadeias que nos prendem é a revelação da presença do Cristo ressurreto, do Cristo vivo em cada um de nós. Que no início dessa semana você seja impactado pela revelação de que o Deus Todo-Poderoso é contigo, da revelação de que no meio das tribulações da vida o Senhor não te abandona, Ele vem ao teu encontro para te fortalecer e te renovar, que a revelação do Cristo vivo, aquele que venceu a morte,
seja tão poderosa na sua vida que as cadeias emocionais, as cadeias que têm te prendido, sejam todas despedaçadas e haja a liberdade do Senhor e a vida de Deus sobre você. Deus te abençoe em nome de Jesus.